Basília já está de volta por aqui, Basília que já está com a gente desde cedinho, assim como a Priscila Yazbek, que apresentou o novo dia, o CNN Money das 6h15 às 7h, tomou um cafezinho rápido e já está de volta aqui também o Gustavo Uribe, que, como vocês sabem, por razões de contrato, só entra no ar depois das 8 horas da manhã. Jogador caro, chama. Exatamente. Depois de laque também. Depois do topete todo ajeitado. Eu queria começar perguntando para Priscila. Priscila, é normal essa variação, né, de preço de ação? Mexe aqui, cai um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho, enfim, isso é algo, né, que quem acompanha, mesmo que a distância ao mercado, já está relativamente habituado. Mas me chamou a atenção ali na leitura das capas dos jornais, tanto a Folha quanto o Estadão estão falando na intenção do governo em, dessa vez, não mexer só no nome do presidente, mas sim mexer na forma como a Petrobras é gerida, incluindo a possibilidade de, em momentos de crise, a Petrobras se distanciar do mercado internacional, ou seja, deixar de acompanhar a paridade do preço do petróleo e transportar isso para as bombas de combustíveis por aqui. Aí a gente está falando de alguma coisa mais contundente, ou seja, de alterar o modelo de governança da Petrobras, né? Isso pode ir adiante, Priscila? Bom dia de novo. Bom dia, Colombo, bom dia, Uribe, bom dia, Basília, bom dia, Stephanie, a todos que nos acompanham. Pois é, o Gustavo Uribe está aí para falar, porque ontem também foi a apuração dele, falar sobre esse espaçamento maior entre os reajustes da Petrobras, um espaçamento que poderia ser de 100 dias, né? Mas o que os analistas, por enquanto, estão vendo, os especialistas no setor estão dizendo é que, por enquanto, a expectativa é que exista alguma mudança nesse espaçamento, mas não uma mudança completa nessa política de preços da Petrobras, porque a Petrobras ela está blindada pelo seu estatuto para que isso aconteça. Então, eu vou trazer aqui algumas análises de alguns pontos importantes da discussão para já trazer uma resposta talvez um pouco mais conclusiva. Então, o ministro Paulo Guedes falando sobre Petrobras lá em Davos, ele disse que foi uma indicação do governo. É bom a gente pontuar aqui que não, é uma indicação do ministro Paulo Guedes. Primeiro ato dele foi indicar Adolfo Saxida para o Ministério de Minas e Energia, depois da troca, né, que saiu o ministro Bento Albuquerque, ele indicou então o Saxida. Esse foi o primeiro ato dele. O segundo ato dele, então, essa troca no comando da Petrobras, Caio Mário Paz de Andrade, segundo todos os analistas, economistas, dizem é um nome de Paulo Guedes. E por que ele está fazendo isso? Paulo Guedes está indo para o tudo ou nada junto com o presidente Jair Bolsonaro, de olho nas eleições, e eles não querem ficar com a batata quente do aumento de preços. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, por que eles fazem essa troca de comando? E por que o mercado ainda acha que por enquanto é só um morde-a-sopra? Eles fazem essa troca de comando para que quando eles cheguem nas eleições, eles tenham uma retórica, tenham um discurso para falar que tentaram conter o aumento de preços quando eles estiverem sofrendo ataques sobre o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do custo internamente. O que eles vão fazer? Qual que é a estratégia desenhada? É empurrar esses aumentos com a barriga até as eleições. Primeiro, torcer para o preço do petróleo não subir, para eles não terem que lidar com essa situação, mas se o preço do petróleo subir, a ideia é tentar espaçar mais esses reajustes, não seguir tão rapidamente o que acontece de aumento lá fora, para que com isso chegue até as eleições sem mais tantos aumentos no preço dos combustíveis por aqui. O que o pessoal, né, os especialistas estão dizendo, se eles vão conseguir ou não? Estão falando que o grande temor nesse momento é se eles conseguirem mudar a diretoria da Petrobras, porque a diretoria da Petrobras é que deveria propor uma mudança na política de preços para daí se concretizar esse objetivo de deixar mais espaçado esse aumento. Então, é por isso que o mercado ainda não reage tão negativamente. As ações caíram quase 3%, mas foi quase uma reação neutra, porque teve um ajuste de dividendos ontem também. Então, o que o mercado está esperando nesse momento, ou está entendendo nesse momento, que por enquanto não tem essa mudança na política. O grande temor é se o governo mudar diretorias, que aí sim deixa a Petrobras um passo mais próximo de fazer essa mudança na política de preços. E aí um outro risco importante, que aí é um risco que pode acontecer com esse espaçamento maior de preços, é que os especialistas e gente de dentro da Petrobras disse, até a agência de notícias Reuters falou sobre isso, que existe um risco de desabastecimento de diesel para o terceiro trimestre desse ano, que é quando o escoamento de soja, de outros grãos acontece, vai para o seu auge, né? Então, se os preços ficarem mais espaçados, defasados em relação a lá fora, ainda com esse risco de desabastecimento, aí sim a gente tem um cenário
muito complexo, porque o desabastecimento pode de fato acontecer. Já existe o risco de desabastecimento com preços defasados, aí é que inibe ainda mais a importação desses produtos, dos combustíveis lá de fora. Isso pode agravar a crise que a gente já está tendo em relação ao diesel por aqui. Valeu, Pri. E aí, Uribe, vamos costurar as coisas então, né? O governo precisa mudar primeiro a diretoria para chegar a essa mudança na política de preços em si, que é o que tanto espera, o que tanto deseja o presidente Jair Bolsonaro. O plano é uma coisa, a ação é outra, né? Começa tudo por essa reunião que deve acontecer logo mais lá na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, né? Faz aí o teu embrulho. Sim, Stephanie, é o primeiro passo para conseguir modificar, então, o estatuto da empresa, para conseguir fazer esse espaçamento de 3 meses avaliado pelo governo federal. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Priscila, Basília, Stephanie e Colombo. O que o governo tem tentado, e a Priscila foi muito feliz na análise dela, é dar um analgésico em vez de dar um anti-inflamatório. Ou seja, levar o problema para frente, mascará-lo e não resolvê-lo de fato. Então, ao governo federal querer mudar agora o comando da Petrobras e querer mudar o estatuto da empresa para ter esse espaçamento, é uma tentativa de fato da população não sentir no bolso diretamente o preço, né, o aumento dos combustíveis, mas sentir lá na frente. É um pouco parecido com o cenário que a gente viu em relação à energia da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente viu que dias depois dela ter sido reeleita, veio a conta para ser paga pela população brasileira. E é isso que tenta o presidente Jair Bolsonaro. Uma fonte ontem no Planalto me descreveu que o presidente disse numa conversa reservada que caso ele perca a reeleição, é por causa dos combustíveis. É por isso que você tem uma preocupação muito grande de tentar mascarar o problema ou de tentar blindar o presidente neste momento. Então agora deve-se avaliar o nome de Caio Paes de Barros. Ele é afinado ao Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes diz que não tem nada com isso, mas tem. É ele que está fazendo o programa de governo da área econômica do presidente Jair Bolsonaro e é esse o objetivo, que ele esteja à frente das negociações e propostas em relação ao combustível e à Petrobras. E aí há uma avaliação dentro da Petrobras, e a Raquel Landim trouxe ontem, a nossa analista, que os sócios minoritários estão questionando o período de experiência de Caio Paes de Barros. O que diz a lei das estatais? A lei das estatais determina que você precisa ter uma experiência em uma empresa estatal por 4 anos, correlata à Petrobras. Era uma questão em relação a Joaquim Silvio Luna. Ele não tinha experiência em petróleo, mas ele ficou à frente de Itaipu por um grande período. E a questão de uma experiência de 10 anos no ramo de petróleo, o que Caio Paes de Barros não tem. Mas aí, a Priscila Yasbeck já trouxe isso ontem, você tem a diretoria da Petrobras e o governo federal como o acionista, como aquele que tem maior poder, o gestor da Petrobras. E isso pode, de uma certa forma, o governo federal tentar aprovar o nome dele mesmo com estes impedimentos, apesar dessa rejeição em relação aos minoritários. E aí o governo federal agora tenta também, com isso, com essas mudanças no Conselho, conseguir ter um clima mais favorável para a mudança do estatuto. E aí 2 problemas que também devem ser discutidos hoje em relação aos combustíveis. Primeiro, a questão do diesel, que a Reuters trouxe e a Priscila Yasbeck ressaltou. A gente tem o perigo de ter um desabastecimento de diesel até o final do ano. E essa bomba relógio pode explodir durante as eleições. O segundo ponto, gás natural. Tivemos um aumento no começo desse mês, mas a Bolívia informou ao governo brasileiro que vai diminuir em 30% a exportação. O governo brasileiro vai ter de buscar de outros países. E aí o preço do gás natural pode também aumentar. Então o governo federal está com uma bomba relógio na mão e agora quer mudar o estatuto da Petrobras para ter aí um espacinho mais, uma margem de manobra. A questão é se essa margem de manobra é suficiente ou não e se é apenas para mascarar o problema e não resolver a doença, ou seja, a doença de fato. Basília, o ministro Paulo Guedes, que recuperou influência sobre a Petrobras depois de tê-la perdido a partir da demissão do presidente Castelo Branco, né? O Adolfo Saxida trabalhava com ele, o novo ministro de Minas e Energia, e o provável, o indicado para a presidência da Petrobras também, né? Ontem a Priscila até usou a expressão aqui, Guedes Boy, não é isso? Seria um dos Guedes Boys aí, distribuídos pela esplanada dos ministérios. Ele sempre disse que o governo Bolsonaro é uma aliança de conservadores no comportamento com liberais na economia. Nada menos liberal na economia do que tentar interferir numa empresa
do tamanho da Petrobras, de economia mista, com sócios minoritários, particulares no mundo todo, para controlar preço em período eleitoral, né? Ou seja, essa história de não, vamos privatizar a Eletrobras, porque somos um governo liberal, menos Brasília, mais Brasil. Quer dizer, a hora que o preço da gasolina e do diesel, do gás de cozinha estouraram, aí conceito liberal, conservador, isso aí vai tudo para o espaço. O negócio é ver o que vai render voto em outubro. É por aí? Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve que lidar com um fator que foge aí dos livros, né, do Chicago Boys, né? Teve que lidar com um fator nada econômico, que é a popularidade de um governo que quer garantir a sua reeleição nas eleições deste ano, exatamente. Então, o plano ideal, liberal de Guedes é a venda da Petrobras, só que por um impedimento constitucional, legal, é algo que precisa ser trabalhado e contar com apoio aqui, ó, do Congresso Nacional, tá do lado de cá, né? Contar com o apoio aqui do Congresso Nacional para realmente conseguir vender a Petrobras. Associado a esse pensamento liberal, ele hoje se vê como ministro da Economia de um governo que precisa de uma agenda altamente popular para conseguir virar votos nas eleições deste ano. E a agenda de momento, o impasse de momento, é o preço dos combustíveis. Os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, o próprio presidente, são dos mais cobrados nas agendas públicas, né, quando vão aí aos estados visitar as suas bases, sobre essa alta no preço dos combustíveis, gasolina, diesel em especial, que alimenta a base de caminhoneiros, né, o país rodoviário que a gente tem hoje, que é o Brasil. A reunião que vai acontecer logo mais, a Assembleia dos sócios, né, os acionistas da Petrobras, não é de hoje, já virou um tipo de campo de batalha entre governo e os sócios minoritários. Isso porque o governo tem imprimido uma gestão ruidosa que gera expectativas negativas sobre a Petrobras, que é uma empresa com capital lastreado no mercado internacional, uma empresa que vende ações, compra ações, ou seja, ela tem que atrair interesses, investidores e não dúvidas. E as últimas movimentações têm sido contra a Petrobras. O próprio presidente da República tem suas queixas e as fala, né, publicamente para todo mundo, como a Petrobras sendo um problema. Logo mais, esse mesmo conselho, né, essa mesma reunião aí da Assembleia dos Sócios da Petrobras vai ter que confirmar ou não o nome de Caio Paz de Andrade. Antes da confirmação do conselho, o nome dele passa ali pela peneira do Comitê de Elegibilidade. A gente até chegou a falar disso ontem. Essa falta de experiência já era sabida desde a sua indicação. A percepção de integrantes do governo é que o comitê tem caráter consultivo. Então, ele pode até gongar o nome de Caio Paz de Andrade, mas a decisão final é do Conselho de Administração da Petrobras. E lá, como o governo possui mais assentos, mais cadeiras, a expectativa é de que o nome dele seja confirmado. O governo, dos 11 nomes que estão aí no Conselho, ele é representado por 7 a 8 cadeiras. Então, o que também veremos? Um movimento dos sócios minoritários se unindo para poder tirar aí uma das indicações do governo, poder, dentro da sua minoria, ampliar um pouquinho, tentar equilibrar um pouco esse jogo para ter mais voz dentro do Conselho de Administração da Petrobras. Posso complementar uma coisa aqui Claro. sobre essa fala da Basília? Não, porque o que o mercado diz muito claramente, por isso que não está achando que tem uma mudança assim tão clara, é que é isso, né? O governo tem a maioria dos assentos na Petrobras e vão ser eleitos 8 membros, né, do conselho, que foram os membros eleitos por voto múltiplo. E a dúvida é se o governo vai conseguir eleger 4 ou 5 desses 8 membros, mas ainda assim continua com a maioria dos votos. O que pode acontecer é que os minoritários podem fazer mais barulho, mas isso não muda muito a decisão final, já que o governo segue com a maioria. E aí, Colombo falou sobre questão de liberalismo, né? Chamou muita atenção também uma fala do ex-presidente do Banco Central, Hermínio Fraga. Ele tem dado entrevista para vários jornais e o que ele disse não é liberalismo, é populismo, né? É o que a gente está vendo muito, acho que talvez um bom resumo aí de todas essas falas aí sobre Petrobras.
algo deve mudar para que tudo permaneça igual, né? Alguma coisa nesse sentido também. Os sócios minoritários estão estressados diante dessa gestão da Petrobras a ponto de ventilar a possibilidade de apresentar uma queixa à CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários. Isso porque toda essa negociação, toda essa bateção de cabeça pode render ônus para o presidente, né, ao ser visto pela população como alguém que está querendo mexer no preço dos combustíveis, mas também gera prejuízo, né? Pode servir como uma lesão aos investimentos da Petrobras. Acho que mais preocupado com o barulho dos sócios minoritários da Petrobras, o governo se preocupa com o som das buzinas dos motoristas e caminhoneiros descontentes com o preço nas bombas. Se é o certo ou não, aí caberá ao tempo julgar. E aos especialistas, os nossos estão aqui, sempre à disposição de vocês. Vão descansar um pouquinho, mas voltam já, depois de uma paradinha rápida e ligeira, um tapa no topete do Uribe. A Priscila está dispensada, porque chegou bem cedo aqui hoje e tem outras atribuições na emissora. E a Basília, que está com a gente aqui desde as 7 horas da manhã, também vai voltar.